Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática, tá? Dando continuidade aí aos nossos assuntos, tá bom? Aula referente aí ao assunto de memórias, tá? Um novo assunto que nós vamos adentrar depois da gente ter visto sistemas operacionais. É interessante que a gente saiba memórias, né? Como é feito o armazenamento, né, do nosso computador. E eu espero que vocês gostem. Pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer que esse bimestre a gente também vai fazer trabalho parcial, tá? No bimestre passado ficaram alguns alunos sem a nota, certo? Com certeza ficaram com nota baixa, né? Então, o que eu quero combinar com vocês é que vocês tenham esse compromisso, tá? Que vocês consigam aí entregar esses trabalhos na data correta, tá? Então, no caso do trabalho parcial vai ser só um, tá? No bimestre passado a gente teve que fazer 2 trabalhos, mas infelizmente com vocês não dá certo, porque vocês não têm o compromisso, lógico, não são todos, de entregar o trabalho na data correta, tá? E aí eu fico perguntando, pedindo o que é errado, porque o certo é vocês terem o compromisso, terem a responsabilidade de entregar o trabalho na data em que foi solicitado, ok? Então, hoje nós vamos aprender, né, diferentes tipos de memória do computador. HD e SSD vai ser as duas que nós vamos aprender hoje. Memória RAM, memória ROM e memórias secundárias que a gente já viu, nós vamos ver com mais aprofundamento, né? Nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Pessoal, imagine a sua vida sem memória, né? Como seria a nossa vida sem memória? Nossa vida sem memória, pessoal, não faria sentido, né? A gente não lembraria do que a gente fez ontem, a gente não lembraria de nome, a gente não lembraria de nada. Então a gente seria algo aí que não teria conhecimento de nada. Então praticamente a gente não conseguiria sobreviver, né? Então não existiríamos sem a memória, né? Então o interessante, né, é que nós todos, igual nós temos, tenham memórias, né? A memória é muito importante para a gente, né? Porque a gente sabe, a gente aprende, a gente lembra do que a gente fez, a gente lembra dos conhecimentos que aprendemos, né? E com isso, né, com os afazeres do dia a dia, a gente vai lembrando, né? E tem aquilo ali armazenado na nossa cabeça, né? O computador não é diferente, tá, pessoal? O computador precisa dessa memória. Para quê? Para que ele possa executar os programas, para que ele possa guardar as suas informações, para que ele possa fazer com que você acesse a internet, fazer com que você olhe seus vídeos, né? Então ele precisa de memória, porque toda vez que você ligasse o computador, ele não saberia nem onde é que ele estava, né? Não saberia nem o que você fez da última vez que você entrou. Então é de extrema importância memórias, né? Todos os tipos de memória para o computador, tá, pessoal? A primeira memória que a gente estuda hoje, né, é o HD, né? O hard disk ou o disco rígido, né? É o nosso famoso disco rígido que já caiu muito nas provas, né? O HD já caiu muito nas provas de vocês. Então, o nosso HD, pessoal, ele é responsável pelo armazenamento do computador, né? De tudo do computador, em relação a os arquivos pessoais, o nosso sistema operacional fica armazenado no nosso HD também, tá? Então, é isso. Arquivos e o sistema operacional, programas, né? Então, o HD é o armazenamento, vamos dizer assim, mãe, né, do computador. É ali onde fica tudo armazenado que nós usuários, né, utilizamos de forma direta. Os programas, o sistema operacional, os nossos arquivos, fotos, né, documentos, enfim. Então, ele armazena dados do computador em memória não volátil, né, pessoal? Ou seja, que não se apaga após o computador ser desligado, tá? A gente agora vai estudar memórias voláteis e memórias não voláteis. O que é uma memória volátil, né? É uma memória que quando o computador é desligado, né, ela perde, ela apaga todas as suas informações. E uma memória não volátil, que é o caso do HD, né? Ele quando desliga, ele fica armazenado ali os nossos dados, né? Ele é uma memória não volátil, porque quando ele desliga, ele não apaga, né? O computador não perde as suas informações, tá? Pessoal, essa conexão aqui é mais só a transmissão de dados que é feito, né, do HD, né, para as transferências de informação, né, do computador para o HD, né? Nós pega da placa-mãe e envia diretamente para o HD, né? Então é só para vocês terem a noção que é uma conexão SATA. Então a gente não vai aprofundar porque é complicado de vocês entenderem, tá?
Então como é que funciona o HD, né, pessoal? O HD, como vocês podem ver na imagem aqui, ele tem tipo uma canetinha, né? E essa canetinha, né, ela tanto faz leitura como ela grava, tá, pessoal? Então aqui acontece a gravação no CD mesmo, tá? E não pense que é uma leitura que vai riscando, não. São leituras eletromagnéticas, né, como diz aqui no texto. Ó. Para ler e gravar dados no disco, são usados cabeças de leitura eletromagnéticas, que são presas a um braço móvel, que é esse bracinho aqui, né, o que permite seu acesso a todo o disco. Então ele acessa todo o disco aqui, né, conseguindo encontrar todas as informações, apagar. O que eu acho mais interessante é ele conseguir apagar, né, tudo aquilo que a gente utiliza, né. Então, ó, como funciona o HD, né? Os discos giram em alta rotação e formam essa espécie de colchão de ar que repele a cabeça de leitura, fazendo com que ela fique sempre a alguns nanômetros de distância do disco. Como eu disse, ela não grava, ela não risca, né? Ela faz tipo uma, como ela diz aqui, né, uma espécie de colchão de ar que repele a cabeça de leitura, né? Faz a gravação, mas não é aquela gravação que vai riscando, que vai danificando o disco, né, pessoal? É uma gravação eletromagnética aí, como a gente viu, né? E o HD é o que é mais utilizado até hoje, né? A gente entra agora no seu concorrente, certo? O SSD, disco de armazenamento, né? É Solid State Drive, né? Significa drive em estado sólido. Olha a diferença. Parece um chip, né, pessoal? Olha a diferença para o HD, certo? Então o SSD é baseado em memórias flash dos pendrive do cartão de memória. Então daí a gente já tira, né? Ele funciona bem mais rápido, né? Por quê? Porque ele tem a sua funcionalidade baseada em pendrives e cartões de memórias, né? Então a gente observa que o pendrive, eu não sei se vocês chegaram a ter acesso a um HD externo, né, pessoal? Que existe um HD externo, né? Esse HD aqui do computador, você consegue deixar ele tipo um pendrive, você conecta no computador, tá? E aí você consegue utilizar, fica utilizando no caso 2 HDs, né? O do computador e esse externo. Então, quando você conecta um HD aqui, ele demora muito tempo para ler, né? O computador demora muito tempo para ler as informações que ali tem, né? E não, o pendrive, quando você coloca, né, rapidamente já é feita a leitura. Então, tudo é mais rápido porque ele utiliza procedimentos eletrônicos, como diz aqui no texto, ó, para fazer o seu armazenamento de dados, né? Já o HD, né, é a gravação, né, com o braço eletrônico aí, né, pessoal? Então fica a dúvida, né? Qual o melhor, HD ou SSD? Depende, pessoal. Depende da situação que você vai, o melhor se encaixa para você, né? O HD, né, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, igual o SSD, tá? Então o HD, pessoal, é bem barato, né? Hoje em dia você consegue comprar um HD por R$ 250, ele com 1 TB de capacidade. 1 TB de capacidade são 1000 GB. Acredito que para você chegar a encher isso, né, você chegar a superlotar isso com documentos, é muita coisa, pessoal, né? O HD tem uma vantagem da maior capacidade de armazenamento. Só que o HD, pessoal, ele possui muitas desvantagens, tá? Ele é muito sensível, faz barulho, esquenta bastante e consome muita energia. Então a gente pensa, né? Nos nossos HDs dos computadores pequenos, né? Mas existem HDs maiores que esse. Então vocês imaginam aí o consumo de energia como é, né, pessoal? E sem contar que o HD, qualquer queda, qualquer problema, ele está quebrando, né, pessoal? Esses seus componentes eletrônicos que tem aqui, né? Você pode ver aqui que tem muita coisa. Qualquer queda ele está quebrando. Eu tive que trocar agora o meu HD, tá? Infelizmente não troquei por um SSD, mas troquei por um HD Slim, né? Bem mais compacto e melhor do que esses HDs antigos que existem, né, pessoal? O SSD é só vantagem, né? Tem muita vantagem, é bem mais rápido, extremamente silencioso, baixo consumo de energia, não esquenta, né? Por se tratar de um dispositivo baseado em memórias secundárias, né? A memória secundária que eu falo como exemplo do pendrive, né? Não é sensível a quedas, né? Se ele cair, basicamente ele não vai quebrar. Só que ele tem a desvantagem de ser bem mais caro e a sua capacidade de armazenamento ser bem menor, né? Para os nossos computadores, acredito que só existe, assim, lógico, já tem de outras de tamanhos maiores,
mas viável pra gente, né, tem um som de 250 GB, se eu não me engano, né, o SSD, bem caro, pessoal, é bem caro, tá? Não é viável você comprar uma memória dessa para um computador seu, tá? Eu vou dizer por quê. Ó, aqui a gente consegue ver, né? Ó, o HD aqui é de 500 GB, né? Ele pegou, né? Basicamente aí os dois de 500 GB, né? Ó, R$ 159,90, certo? E aqui R$ 800. Então se aqui fosse 1 tera, né? Era 200 e poucos reais. Então é o que compensa mais, né? E você teria do dobro da capacidade do armazenamento, mas pagando bem menos ainda do que o SSD. Então, pessoal, aí fica a pergunta, tio, então qual o melhor para ser utilizado, né? Depende, pessoal, depende da sua situação. Se você precisa de um computador que seja rápido, que você quer jogar, por exemplo, é interessante que você use um SSD, né? Que aí quando você for armazenar, fazer esse tipo de coisa, ele não vai dar problema, né? E se você for apenas um computador de casa, né, aquele computador mais tranquilo, que você só precisa armazenar seus documentos ali, o HD de 500 GB supre todas as suas necessidades, tá? Supre todas as suas necessidades, além de ser bem mais barato, tá, pessoal? Então, tudo se adequa à necessidade que você, né, está passando no momento, né? Eu gosto muito do HD, mas tudo é a evolução, né? Logo, logo não vai ter mais HD, vai ser tudo SSD, porque o SSD vai se evoluir, né? Vai ter sua evolução e vai chegar com certeza a 1 tera, 2 tera de memória, né? A capacidade de memória, né? Quando eu falo de giga, né? 500 GB de memória, é a capacidade de armazenamento que ele tem, né? Para armazenar, né? Vocês tiram do celular de vocês, né? Vocês sabem, com certeza vocês sabem. Ah, meu celular é 16 GB, ah, meu celular é 32 GB, ah, meu celular é 64, 128, né? O HD é 250, 500, 250 acho que nem tem mais, né? 500 e 1 tera, né? 1 tera são 1000 GB, tá, pessoal? Então, nas próximas aulas, né, a gente vai seguir em memórias, né? Certo? E o que eu acho interessante nessa frase aqui do Bill Gates, para quem não conhece o Bill Gates, ele aí é um grande gênio da informática, né? O inventor aí, né? O criador da Microsoft, né? Bilionário Bill Gates, né? Hoje aí é do ramo da informática, se não for o cara mais rico, acredito que esteja entre os 3 mais ricos, né? Do ramo dos computadores. Então ele diz aqui, isso aqui faz muito tempo que ele disse essa frase, né? 640K, né? 640K seria, pessoal, um número de armazenamento. Deveria ser suficiente para todo mundo, né? Pessoal, aí o cara coloca aqui, como é que faz para desler isso? Realmente é muito difícil, né? Isso aqui, você viver com você conseguir, como é que eu posso dizer? Você conseguir utilizar algo com 640K. Vou olhar aqui qual é o tamanho de uma foto, certo? Deixa eu olhar aqui uma foto qualquer que eu tenho aqui. Vou olhar o detalhe dela aqui. Pronto, ela tem 21.15 KB, né? Que é no caso aí desse com 640, você deveria ser suficiente para todo mundo. Não tem a mínima condição, né? Quando você instalasse um aplicativo, isso aí iria, né, estourar, né? Mas aí isso aí foi no começo, né? Hoje em dia a Microsoft já é uma grande empresa, né? E ele é conhecido como o pai também dos sistemas operacionais, do sistema operacional Windows. É um cara muito importante, né, para informática, tá bom, pessoal? Então, HD e SSD, né, os tipos de armazenamentos secundários, tá, pessoal? São secundários também, né? Mas como eu vou explicar lá na frente, a gente vai entender melhor, né? Então, recapitulando, HD é a memória volátil ou não volátil? Responda essa pergunta. Volátil ou não volátil? Não volátil, né, pessoal? O HD e o SSD. Por quê? Porque eles são armazenamentos constantes, né? São armazenamentos que quando o computador é desligado, eles permanecem armazenados no nosso computador, tá bom? Então nas próximas aulas a gente dá continuidade à memória RAM, ROM e secundárias, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, pessoal, eu quero que vocês comentem, tá? Por favor, comentem o nome de vocês no vídeo aqui, porque vocês vão ficar com falta, certo? Vocês vão ficar com falta. Na próxima aula eu volto fazendo a chamada. Se fosse para me ter feito a chamada de acordo com os trabalhos que eu recebi, 80% da turma estava com falta.
né? A aula passada foi trabalho, então vocês deveriam ter me entregue os trabalhos, né? 80% da turma estava com falta hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, é um assunto muito interessante e importante, né, para vocês. Por quê? Porque a gente tem que entender, né, pessoal, como é o funcionamento da memória no nosso computador, né? A memória, uma pessoa fizer uma pergunta para você, qual a memória que armazena os seus documentos no seu computador? Você vai dizer, ou se o meu computador utilizar HD, é o HD. Se o meu computador utilizar o SSD, é o SSD. A gente vai entender para que é a memória RAM, para que é a memória ROM e para que servem as memórias secundárias, tá bom? Pessoal, compromisso, tá? Hoje não vamos passar exercício, mas nas próximas aulas com certeza já vamos vir com exercício, tá? E acredito que trabalho parcial, acho que esse mês não, só no próximo, viu? Dúvidas estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.